Bom, então sejam todos bem-vindos aqui à nossa live lesson, a nossa lesson número 23. Essa é a nossa live lesson número 23. Isso significa que eu estou há 23 semanas fazendo aulas gratuitas todas as segundas-feiras e convidando vocês para participarem aqui da aula. Portanto, sejam todos bem-vindos aqui destas aulas, né? Ok, The Way to English significa o caminho para o inglês, é o nome do meu canal no YouTube e também é o nome da minha página no Facebook. Então, se vocês quiserem seguir lá no Facebook e YouTube, sejam à vontade para ir lá e seguir. Bom, antes de mais, deixa-me me apresentar. Para quem não me conhece, e para quem está aqui pela primeira vez, eu acredito que muitas pessoas estão aqui pela primeira vez. Meu nome é Edilson Manuel, mas se vocês preferirem, podem me chamar de Ed, né? You can also call me Ed. Ok, eu criei esse canal The Way to English para partilhar tudo aquilo que eu estudo, tudo aquilo que é o meu conhecimento de inglês, tudo aquilo que eu venho aprendendo ao longo desses dias, ao longo desse tempo. Sobre o inglês eu partilho lá no canal The Way to English e tem muitas aulas lá no canal, né? Então, o que é que eu costumo partilhar? Costumo partilhar aulas de inglês para principiantes, para ajudar desde o zero mesmo, desde o ABC, está tudo lá no canal. Você pode ir lá e ver. Então, tem lá muitas boas aulas, né? Para quem é principiante. Também partilho algumas expressões úteis para você usar no seu dia a dia, como por exemplo a aula de hoje. Vamos estudar aqui sobre uma expressão muito importante, né? Que é uma expressão idiomática, na verdade, para ser usada no seu dia a dia, não é? E também lá no canal tem vídeos meus falando em inglês sobre qualquer assunto que me dê na cabeça, não é? E esta, na verdade, é a nossa live lesson número 23. O que é uma live lesson? Como é que funcionam as live lessons? Bom, para quem não sabe, eu faço aulas gratuitas todas as segundas-feiras para aqueles que querem aprender inglês. E a estas aulas eu dei o nome de live lesson. Por quê? Sei lá, porque é uma aula ao vivo, não é? Então acabou ficando assim, live lesson, ok? Então, essas aulas acontecem todas as segundas-feiras às 19h30, não é? Se você quiser se inscrever numa live lesson, tem um site chamado thewaytoenglish.com/eventos, lá onde você pode colocar seu e-mail e depois eu posso te mandar o link para também poder estar aqui e assistir a nossa live lesson. Esta é a nossa live lesson número 23, porque eu tenho um plano de fazer 52 aulas este ano. São 52 aulas, sim. Uma aula por semana. Então, são 52 semanas, então vão ser 52 aulas, né? E qual é a tua missão, se você estiver aqui, é partilhar a aula com seus amigos, partilhar essa aula com qualquer um que você achar que ele pode se interessar em aprender inglês, não é? E você também poderá encontrar mais aulas no site thewaytoenglish.com. Muito bem, dito esses recados, vamos lá para a nossa aula. Na aula de hoje, nós vamos ter uma sequência muito boa. Primeiro, nós vamos ter aqui algumas dicas importantes sobre o aprendizado de expressões idiomáticas, e depois nós vamos falar aqui sobre a nossa expressão idiomática. Vamos lá, acho que a sequência está um pouco desorganizada aqui. Vamos estudar aqui a nossa expressão idiomática, que é not have a leg to stand on, ok? Not have a leg to stand on. Vamos estudar aqui a nossa expressão idiomática e esta também é uma aula inaugural daqui do nosso 30 Days Language Challenge. Para quem se inscreveu no nosso curso 30 Days Language Challenge, que é um curso de 30 dias, um desafio de 30 dias de aprendizado de vocabulário para aqueles que são principiantes e também pessoas que estão interessadas em aprender inglês, não é? Depois, no fim, vamos falar sobre algumas novidades e vamos falar também sobre os próximos encontros, quando é que vai ser. Então, essa vai ser a nossa sequência de aulas, não é? Ok, vamos lá começar aqui com a nossa expressão idiomática. O que é uma expressão idiomática? Vamos lá ver quem sabe. Vamos. Quem sabe o que é uma expressão idiomática? Da malta que está aqui conosco, quem que sabe? O que é uma expressão idiomática? Alafo, sabe o que é uma expressão idiomática? Oh, tens que abrir o micro, Alafo. Tens que abrir o micro. Vamos lá. Alafo. Mas não vale ler. Allah tem essa coisa de ler o que está escrito na tela. Até deixar eu aumentar. O que é uma expressão idiomática? Vamos. Não. Não consegues. Tens que abrir o micro, Allah. Tens que abrir o micro porque não estamos a conseguir. Deixa eu aumentar aqui um.
Não sei se tá bom esse tamanho de letras, tá bom para vocês ou deixa eu aumentar? Que alguns vêm pelo celular, então acaba ficando assim. Acho que a Laf não conseguiu ativar o micro dele. Vamos lá, vamos perguntar quem mais? Rupson. Rupson. Ou é impressão minha? Rupson. Sim, sim, Robson, né? Yeah, consegues dizer o que é uma expressão idiomática? Na minha ótica, Uhum, expressão idiomática é, como é que eu posso dizer? É uma expressão do próprio idioma, né? uhum, E, é, yeah. mas por aí. Exatamente. Até que é uma boa visão. É uma expressão do próprio idioma. Ok, interessante. Edgar, tens uma ideia? Yeah, yeah. Uhum, Assim, eu penso que não foge muito do que ia dizendo aí o colega. As uhum. expressões idiomáticas são aquilo que nós usamos como gírias. Exatamente. São, yeah, é isso, é gíria, acho que num sentido assim conotativo, né? Uhum. São aqueles vocábulos usados diariamente, mas que só têm sentido naquela determinada língua, que traduzido para uma outra língua perde aquela ênfase, perde aquele sentido, aquele peso. Exatamente. Então, existem classes de palavras, como por exemplo as classes de frases, né? Que tem as frases normais, frases complexas, frases compostas, não é? Então, existem também os phrasal verbs, existem também os provérbios, estão a perceber provérbios? Então, também existem aqui as expressões idiomáticas, né? Existem aqui as expressões idiomáticas. Então, que é o que nós vamos aqui aprender aqui. Ok, vamos só pedir para o Edgar desligar o som dele. Então, enquanto nós voltamos aqui. Então, as expressões idiomáticas são frases únicas, podemos assim dizer, né? Não propriamente são frases, mas são frases únicas que elas, né, só funcionam quando estão todas juntas ligadas, né? Quando todas as palavras dessa frase estão todas juntas ligadas. Quando estão separadas, deixam de funcionar, deixam de ter o significado, perdem o significado, né? E conforme dissemos, ok, algumas podem ser facilmente dedutíveis, tipo, de uma língua para outra, podem ser facilmente traduzidas, mas outras dificilmente têm o mesmo sentido, né? Mas que não foge muito da realidade, né? Vai ser fácil percebermos aqui, né? Então, na aula de hoje, nós vamos estudar sobre uma expressão idiomática. Por que nós estamos a estudar sobre uma expressão idiomática? Por que estamos a estudar sobre expressões idiomáticas? É assim, existem algumas coisas que fazem a diferença quando tu estás a falar em inglês, não é? Tu podes falar muito bem, saber conjugar os verbos, saber falar gramaticamente corretamente, até pode ser. Mas no dia a dia, quando tu estás na estrada, tu não pensas em falar em conjugação de verbos, nisso e naquilo. O que tu pensas são em algumas expressões são algumas expressões que tu usas, né? E essas expressões são algumas são as que são mais usadas no dia a dia. Então, é por isso que nós vamos estudar aqui sobre algumas expressões que são mais usadas no dia a dia, né? E essa é uma delas, né? Ok, vamos ver, né? Tipo, quando é que isso se encaixa, como é que se encaixa essa expressão, não é? Então, as expressões idiomáticas, elas não necessariamente, por assim dizer, têm uma origem gramatical, né? As expressões idiomáticas, elas se originam do contexto cultural, né? Do dia a dia, por assim dizer, né? Então, elas são frases usadas, né, no dia a dia. Então, daí que elas surgiram e depois acabam sendo adicionadas, por exemplo, aí à gramática, né? E assim por assim dizer, né? Os nativos, né, em ingleses, eles falam muito, usam muito as expressões idiomáticas, mesmo sem se aperceber da origem dessas expressões. Então, daí que é importante, ok, em alguns casos nós vamos falar da origem de algumas expressões, mas em outros casos, tanto faz, né? Não tem muita importância a origem, porque muitas das vezes até se perde a origem delas, né? Por exemplo, existe alguma expressão, vamos lá, temos aqui essa expressão, cat got your tongue. Cat got your tongue. Cat got your tongue significa o gato comeu a tua língua. O gato comeu a tua língua.
Vocês já ouviram falar dessa expressão? Cat got your tongue. Cat got your tongue. Ok? Já ouviram? Vamos lá. Quem já ouviu falar dessa expressão? Cat got your tongue. Cat got your tongue. Cat got your tongue. Já? Cat got your tongue. Já ouviram falar dessa expressão? Quem já ouviu, levanta a mão. Não? Sim. Em português é o gato comeu a tua língua, né? Então em inglês é cat got your tongue. Cat got your tongue. É got. Cat got your tongue. Pode ser com som mais de A, né? Cat got your tongue. Got. I got you. Like, I got you é com som de A, né? I got you é tipo, te entendi, te percebi. Até vocês podem usar essa expressão quando me falam, tipo, entenderam? I got you. Tipo, te entendi, te percebi, né? Então, cat got your tongue. Cat got your tongue é o gato comeu a tua língua. Normalmente essa expressão é usada quando alguém não consegue falar ou não quer falar, não é? Não quer falar. Temos aqui não temos um exemplo, temos uma outra expressão idiomática. A outra expressão idiomática que nós temos aqui, ok? Para além do cat got your tongue, né? Temos que cat got your tongue é usado normalmente quando alguém não quer falar ou não consegue falar. Cat got your tongue é o gato comeu a sua língua. Outra expressão idiomática que nós temos aqui é like the turtle, stick your neck out. Stick your neck out. Stick your neck out. Eu marquei toda a frase aqui. Nem devia marcar toda. Ok, stick your neck out. Vamos lá. Stick your neck out. Essa aqui. Stick your neck out. O que quer dizer stick your neck out? Stick your neck out quer dizer se arrisca. Arrisca-se, né? Arrisque-se e se inscreva aqui no curso 30 Days Language Challenge. Vamos ver se você vai mesmo aprender inglês. É isso. Stick your neck out and enroll yourself in 30 Days Language Challenge. Maybe. And, ok, o que mais significa stick your neck out? Stick your neck out também significa sair da zona de conforto. Se arriscar, sair da zona de conforto. O que isso quer dizer? Isso quer dizer você fazer algum esforço, não é? Diferente, fazer alguma coisa diferente que necessariamente envolve um risco da sua parte, ok? Temos um exemplo. Like the turtle, como a tartaruga. Turtle é tartaruga. You need to stick your neck out. Você precisa de, tradução direta, esticar o pescoço. You need to stick your neck out. Você precisa de esticar o pescoço. To make progress, para fazer progresso, ok? Like the turtle, you need to stick your neck out to make progress. Como a tartaruga, você precisa de esticar o pescoço para fazer progresso. Ou, no sentido, comumente falando, tu tens que te arriscar para fazer progresso, né? Tens que te arriscar. Existe uma aula completa que é a Live Lesson número 13, que eu falo só especificamente do Stick Your Neck Out. Então, eu vou deixar o link na descrição do vídeo para a malta do YouTube. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, que é para poderem assistir mais sobre esse Stick Your Neck Out, se quiserem se inteirar mais sobre ele, né? Então, existe essa aula, né? Stick Your Neck Out está lá no YouTube. É a aula 13. Foi algumas semanas atrás que falamos sobre isso, né? Ok, então, o domínio das expressões idiomáticas é desafiador. Estudar expressões idiomáticas, estudar provérbios é uma das coisas mais difíceis, não é? Daí que, por que é difícil? Porque não são tão simples, né? Mas com essa técnica que nós estamos a usar, vai ser muito fácil de perceber, né? Então, temos aqui alguns exemplos, temos aqui algumas expressões que vão vos ajudar a entender muito, muito, muito bem. Ok, eu tenho aqui alguns exemplos falando sobre aquilo que nós vamos estudar aqui, só para ver se vocês entenderam aqui e vão entender aqui essas palavras, né? Para ver se alguém entende o que é. Talvez seja o que eu falei. Não, acho que não falei. Ok, vamos lá. Vamos lá. Temos aqui o primeiro exemplo. Ok? Man, I don't have a leg to stand on. Deixa lá, não é. Man, I don't have a leg to stand on. Man, I don't have a leg to stand on. O que quer dizer isso? I don't have a leg to stand on. Man, I don't have a leg to stand on. Vamos lá. Quem pode stick your neck out? Quem pode esticar ou se arriscar para responder essa pergunta? Man, I don't have a leg to stand on.
What does it mean? Man, I don't have a leg to stand on. Who gonna stick her neck out? Or who gonna stick neck out? I don't have a leg. I don't. Let me try. Yeah. Please. Ok? Acho que Let me try. Eu acho que quer dizer, eu não tenho joelhos para ficar de pé. Yeah, exatamente. Yeah. Agora me diga, o que isso quer dizer? Não ter joelho para ficar de pé. Quando é que alguém pode dizer isso, né? Não tem joelho para ficar de pé. Eu acho que estamos mais quando, por exemplo, na língua inglesa, eu não tenho um vocabulário para me fazer falar inglês. Então não tenho um meio que me coloca firme. Exatamente, é exatamente isso. You don't have a leg to stand on, ok? Yeah, quando se fala de inglês, não tens fundações para falar inglês, né? Yeah, interessante. Outra ideia. Acho que o Kaique tinha uma ideia. Kaique. You don't have a leg to stand on. Aí lembrando que teu micro está desmutado aí. Talvez o Kaique vai comentando, falando sobre essa segunda expressão. Stop acting like a child. You don't have a leg to stand on. Stop acting like a child. You don't have a leg to stand on. Yes. I don't have leg to stand up. Tipo, não tenho pernas para levantar, né? Sim, é por aí. Quando não tens argumento, por exemplo, né? Yes! Acho que é isso. Eu não sabemos que disse a Clara. Exatamente. Quando não tens argumentos, né? Stand on. Stand on, stand up. Stand up é levantar. Stand on, manter-se levantado ou manter-se firme, né? Por assim dizer, né? Ok, vamos lá. Vamos lá então aprender o que significa essa expressão. Ok, not have a leg to stand on. Not have a leg to stand on. Primeiro, vamos dizer que essa é uma American English idiom. É um idioma americano, ok? Ou uma frase, uma expressão americana, né? Not have a leg to stand on means to have no good defense for one's opinions or actions. It's the same as, ok, não ter uma perna para ficar de pé significa não ter uma boa defesa sobre a sua opinião ou sobre as suas ações. Não ter argumentos sobre a sua opinião ou suas ações. É o mesmo que it's the same as to have no support for what one thinks, say or does. Não ter fundações, não ter apoios por aquilo que tu, não ter argumentos para aquilo que tu pensas, dizes ou fazes, né? To be in a situation in which you cannot prove something. Estar em uma situação que você não pode provar nada. Ok? Tipo, por exemplo, quando estás no julgamento, you don't have a leg to stand on. É que significa que tu não podes provar aquilo que estás a dizer. You don't have a leg to stand on. You can prove anything. Ok? Ok. To be in a very weak, very weak position. Estar numa posição muito fraca because you cannot prove a claim or statement. Porque você não pode provar a posse ou um argumento, né? Statements ou um argumento, né? Uma sentença. Not to be able to prove what you say. Não ser capaz de provar. Be able to. Be able to é uma outra expressão. Be able to, ser capaz de. Prove what you say, provar o que você diz, né? What you say, ok? Então percebi que aqui tudo tem a ver com what you say, what you claim, prove something, what you think, what you do, ok? Então tem a ver com isso. To lack support has in any argument, debate or negotiation. Não ter fundações ou não ter argumentos para um debate, negociação, ok? Um debate ou negociação, né? Ok, vamos lá. Ok, então, essa é uma expressão metafórica, né? To not have a leg to stand on, né? É uma metáfora, né? Ok, metafórica não, metáfora. To have no chance of success, this metaphor
Ok, também eu mesmo até tenho muito a ver também com isso, né? To have no chance of success, ok? Which dates from the 16th century. 16th century é o século XVI, ok? From. Estamos aqui, ok. Aqui eu estou a explicar a origem dessa expressão. Então, essa expressão, ok? Data ou vem desde o século XVI, né? Applies to the lack of physical support to any arguments or hypotheses, ok? Então, falta de um argumento ou de uma hipótese, né? Para suportar uma hipótese, ok? Uma coisa interessante é como as variações desta expressão. Você pode dizer not have a leg to stand on, ok? Not have a leg to stand on, assim como ensinamos logo de princípio. Mas também pode dizer without a leg to stand on. Without a leg to stand on, ok? Mas também pode dizer, ok, doesn't have a leg to stand on ou don't have a leg to stand on. Don't have a leg to stand on. All these expressions you can use to say not have a leg to stand on. Vamos lá, temos 4 voluntários, pelo menos 4 voluntários para lerem essas 4 variações de não ter don't have a leg to stand on. Vamos começar com Alaf. Vamos lá, Alaf. E Alaf tem que ativar o micro primeiro, Alaf. Don't have a leg to stand on. Alaf tem que ativar o micro. O Kaique já ativou. Vamos lá. Kaique. The first one. Sim. É para ler, não é? Sim. The first one. Don't have a leg to stand up. Doesn't have a leg to stand on. Yeah. Not have a leg to stand on. Without a leg to stand on. Yes, without a leg to stand on. Muito bem, vamos lá. Que não ter... obrigado, leste tudo. Não ter um argumento, não ter opinião, tudo mais. Ok, vamos aqui estudar 11 exemplos. Vamos ter aqui 11 exemplos de como usar essas expressões. Como usar o don't have a leg to stand on, ok? Exemplo número 1. Primeiro exemplo. Vamos lá. There are still those who argue that the earth is flat. Ainda existem alguns que defendem que a Terra é plana. Earth. Aqui, ok. Aqui, earth, ok? Com TH, is flat. Ok, flat, ok? But with modern technology and satellites, com a tecnologia moderna, satellite photos, com a tecnologia moderna e fotos de satélites, they really don't have a leg to stand on. Eles realmente não têm nenhum argumento. Ou eles não têm uma perna, ok? Não tem uma perna para se apoiar. Diretamente dizendo, não ter uma perna para se apoiar. Então vamos lá. Temos que não tem um argumento, ok? Vamos lá. Vamos dizer, eles não têm nenhum argumento. Nenhum argumento. Então, tradução direta é essa, então. Uma perna para se apoiar. Mas, conforme falamos, aqui nós não nos importa muito quando falamos de aprendizado de vocabulário, né? A tradução nem sempre é exatamente aquilo que está a falar. Não tem nenhum argumento, né? Eles não têm nenhum argumento. Então, que é não ter nenhuma perna para se apoiar. Ok. There's still, aqui still, ok, still é ainda, né? There are still those who argue, discutir, defender, argue, ok? That the earth, que a Terra, is flat, é plana. Flat é plana, né? But with modern technology, mas com a tecnologia moderna and satellite photos e fotos de satélite, they really don't have a leg to stand on. Eles não têm nenhum argumento. Esse foi o primeiro exemplo. Vamos lá analisar o segundo exemplo. I don't have a leg to stand on. Não tenho nenhum argumento para me apoiar. Ou não tenho simplesmente, posso dizer, não tenho nenhum argumento para me apoiar. Ou simplesmente não tenho nenhum argumento agora, né? Tipo, ok, I don't have a leg to stand on é não tenho nenhum argumento.
Ok? Simplesmente isso. Não tenho nenhum argumento. Pode dizer, não tenho nenhum argumento. Ok? I don't have a leg to stand on. Eu não tenho nenhum argumento. Ok? Simplesmente isso. Ok, esse é o exemplo 2. Vamos para o terceiro exemplo. Terceiro exemplo, vamos lá. If you have no witness, se você não tem testemunhas, witness, aqui, witness é testemunha. Have no witness. Have no witness é não ter testemunha. You don't have a leg to stand on. Você não tem uma perna para se apoiar ou você não tem como se defender, ok? Aqui no caso, se você não tem testemunha, não tem como se defender. Vamos lá. Não tem como se defender. Então, estão a perceber que aqui a expressão está mudando cada vez mais. Aqui estamos a falar de se defender. Às vezes não tem nenhum argumento. Né? Falamos aqui, por exemplo, não tem nenhum argumento. Aqui falamos sobre o quê? Também não tem nenhum argumento. Agora aqui não tem como se defender. If you have no witness, you don't have a leg to stand on. Você não tem como se defender. Não é? Vamos lá. Vamos agora para o quarto exemplo. They settled. Aqui, settled. Set, vamos ver, set something, organizar alguma coisa, settled, ok, set é organizar, settled é eles organizaram, né, ok, they settled ou resolveram nos casos, they settled the lawsuit é processo, law é lei, lawsuit é processo, né, because they not have a leg to stand on, ok, porque eles não tinham. Ok, vamos marcar tudo isso. Porque eles não tinham como se apoiar. They settled the lawsuit because they didn't have a leg to stand on. Eles marcaram ou fizeram o processo, ou resolveram o processo, né? Porque não tinham como se apoiar, não tinham provas, né, para se apoiar. Então eles tiveram que encerrar o processo, né? Resolver o processo, organizar o processo. Né? Ok, vamos lá. Vamos estudar aqui a frase número 5. It's only your words against his. Ok, como é que se diz? São suas palavras contra as dele. São suas palavras contra as dele. It's only my words against his. São minhas palavras. My words. Ok. It's only my words against his. São as minhas palavras contra as deles. I know. Eu sei. So I don't have a leg to stand on. Então eu não tenho uma perna para me apoiar. Ok. Ok, não tenho como provar nada, né? Porque são apenas as minhas palavras contra as dele. I know, eu sei, né? Ok, it's only my words against his. São apenas as minhas palavras contra as dele. Ok, I know I don't have a leg to stand on. Então, não tenho como me apoiar. Vamos lá, vamos para uma outra expressão. Unfortunately é infelizmente. Unfortunately. Aqui mudou, né, um pouquinho, em vez de unfortunately, né, unfortunately, fica unfortunately. The entire study, o estudo inteiro, that I based my research, que eu baseei a minha pesquisa I based my research on, ok, o estudo inteiro que eu baseei a minha pesquisa has been retracted, foi retirado. So, now my thesis paper, então, agora a minha tese doesn't have a leg to stand on, não tem uma perna para sustentar, ou não tem argumentos, não é? Ou não tem argumentos, não é? Ok? Muito bem, vamos lá. Então, vamos pedir aqui alguns voluntários, até agora, para lerem para nós algumas dessas frases que eu acabo de explicar agora. Vamos lá. Vamos pedir aqui. Quem quer fazer a leitura da primeira frase? Vamos lá. Então, vamos fazer isso juntos. Quem quer ler aqui a primeira frase? Who want to read? You have to stick your neck out, guys. Yes, Aida. Via still does we argue that the Earth is flat, but with modern technology and the satellite photos, they really do not have a leg to stand on. Yes. Muito obrigado.
Ok. That the Earth is flat, but the modern technology and satellite photos. Ok. Queres ler de novo? Ok. Yeah, Yes, I try. De novo. Então lemos a primeira vez, então, ok, vamos Uh, ler. A segunda tem que ser melhor que a primeira. Vamos lá. okay. Uhum. There are still those who argue that the Earth is flat, but with modern technology and the satellite photo, they really do not have a leg to stand on. Ok, muito bem, obrigado. Então vamos lá. There are still those who argue that the Earth is flat. Earth. Vamos lá, Earth. Earth. Yeah, Earth com F. Earth. Yeah. The Earth is flat. The Earth is flat. Yes, muito bem. Flat. But with the modern. Okay. Modern satellite Light. photos. Satellite. Yeah. Ok, muito bem. Satellite photos, ok? So, Yes. Ok, muito bem. Obrigado. Muito bem. Então, vamos lá. Outra pessoa poderia ler para nós aqui o segundo exemplo. Vamos lá. O segundo exemplo. Posso ler? Sim. Eu posso ler, filha. I don't have a leg to stand on. Yes. De novo. I don't have a leg to stand on. Muito bem, obrigado. Então, não é regra. Vocês vão perceber. I don't. Não vai dizer don't. Vai dizer I don't have. Né? I don't have. Yeah, I don't have a leg to stand on. I don't have a leg to stand on. Yeah, isso é só uma dica de pronúncia. Não é. Yeah. Não precisa dizer I don't have a leg. I don't. Percebam que. Yeah, vamos perceber que o T tá lá. O T tá lá, mas só que tá mudo ele. Tá morto. I don't. Né? I don't have a leg to stand on. I don't have a leg to stand on. Tipo, não tenho uma opinião. I don't have a leg to stand on. Okay? Não tenho nenhuma opinião, não tenho nenhum argumento. Não é? Então, vamos pronunciar assim, né? Fica bonito, parece um americano, né? Tipo, a pronunciar. I don't, ok? I don't have a leg to stand on. Really? Ok. Mas com o tempo a gente pega esses macetes. Vamos lá. If you have no witness. Aqui. If you have no witness, you don't have a leg to stand on. Ok? Vamos lá. Quem vai ler essa nossa terceira frase? Vamos. Edgar, estás aqui? Yes, I'm still here. Yes. I'm Great. just giving the chance to the babies, to the ladies. Yes. Okay, thanks. I'm still here, but I'm giving a chance to the ladies. Okay. Yeah, that's good. I hope that, I don't know if is it bad, but I think that today is a good day to give a chance. Okay, but let's see if there is another ladies here. As you said, okay, I'm just saying. Okay, Lalita, estás aqui? Oh, you are here. You're still here. 1, 2, 3, 1, 2, 3. I don't. Ok. O seu micro está desligado. Então, Belmira? Agora sim. Agora abriu. Ok. Agora sim, Lalita.
Ok, Belmira, sim. Belmira, estás conosco? Sim. Ok, vamos lá. Tô. If you have no Ué. witness, If you have no witness, you don't have a leg to stand on. leg. É leg mesmo. Leg é leg, não muda, é perna. É o nome de alguma coisa que é objeto que é perna. Não, objeto, é uma perna, não é um membro. Perna. If you have no witness, you don't have a leg to stand on, né? Sim. Ok. If you have witness, you don't have a leg to stand on. Muito bem, obrigado. Ok, vamos lá. Outra pessoa, o exemplo número 4. They settled the lawsuit because they did not have a leg to stand on, ok? Que eles dizem they did not. Vamos lá. Rupson. If you don't stand up your hand, it's better to you. Sim. Yes. They are settling the Lawsuit. lawsuit because they did not have a leg to stand on. Exatamente. Muito bem, obrigado. Lawsuit. Lawsuit é um processo, né? Processo criminal. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. Ok. It's only my words against his. São as minhas palavras contra as dele. Ok. São as minhas palavras contra as dele. It's only my words against his. I know. Ok. Vamos pôr uma vírgula aqui. So I don't have a leg to stand on. Então eu não tenho como me apoiar. Vamos lá. Opa, I forgot. Ok, vamos pedir aqui mais quem? Júnior. Júnior, consegues ler essa? You can against his. Sim. Yeah, pode. It's only my word against his. I know, so I don't have a leg to stand on. Muito bem, obrigado, Júnior. Ok, então a sexta. Unfortunately, the entire study about the entire study that I based my research on has been retracted. So now my thesis paper doesn't have a leg to stand on. Vamos lá. We're gonna read this last Rosamilde. Estás aqui conosco? Hi, teacher. Hi, Alden. Yeah. Só fiquei um pouquinho sem net. Ok, tá bem. Okay. Consegues ler? Acho que sim, vou tentar. Estou aqui para aprender, né? Unfortunately, the entire study that I based my research on has been retracted. So now my thesis paper doesn't have a leg to stand on. Muito bem, obrigado. Doesn't have a leg to stand on. Vamos lá. Doesn't have a leg to stand on. Doesn't have a leg to stand on. Yes. Exatamente. Okay. Obrigado. Ok. Não tem problemas. Outras coisas a gente vai consertando à medida que vamos lendo aqui, né? The truth is é. A verdade é. Vamos agora na frase número 7. The truth is, a verdade é. Como é que se diz a verdade é? The truth is. A verdade é that que
the persecution isso aqui é um pouquinho complicado de explicar. Hasn't got a leg to stand on, não tem uma perna para se apoiar. Now that their key witness has been discredited in court. Então, a verdade é que a acusação existe no tribunal, por exemplo. Essa frase, existe no tribunal, por exemplo, pessoas que servem da defesa, que são os advogados, não sei o que, né? Que falamos aqui de advogados, né? Advogado, falamos... Não? Onde que está o advogado? Acho que advogado é o último... Advogado, onde é que está? Acho que não falamos de advogado. Ok, tá bem. Então, existem os advogados que defendem, ok? Vamos lá voltar para aqui. Existem os advogados que defendem, né? Existem também aqueles que servem para acusar a pessoa, né? São pessoas da acusação, né? Então, chamam-se persecution, ok? Que é pessoas da acusação, persecution, ok? The truth is a verdade é. Hoje aprendi uma expressão que também, embora vocês vão aprender mais à frente também. Vamos lá. Não sei se é bom, porque estamos a misturar muitos assuntos, mas vamos também aprender. Que é truth be told. Que poderíamos também dizer assim. Ok? Acho que é isso, né? Truth be told. Truth be told. Acho que é isso. Truth be told. Que é verdade seja dita. Não aprendi hoje, na verdade, mas só que hoje eu estava a estudar e essa expressão também apareceu. Truth be told, verdade seja dita. Também poderia também ser a mesma coisa aqui, né? Verdade seja dita, poderia ser a mesma coisa aqui. Truth be told. Aqui, né? Truth be told that the prosecution has... Que é a mesma coisa, né? Também a mesma coisa. Ok, the truth is that the prosecution hasn't... Aqui, hasn't é não tem, hasn't got a leg to stand on. Não tem um argumento, né? Não tem um argumento. Não tem uma perna para se apoiar, ou seja, não tem um argumento. Não tem um argumento. Ok? Não tem um argumento. Now, agora, now quer dizer agora, that their key witness é testemunha, key witness é testemunha-chave, has been discredited, é desacreditado in court, no julgamento, no tribunal, no juízo. In court, no juízo, desacreditado no juízo, não é? No juízo ou no tribunal, né? Quando alguém é desacreditado no julgamento, né? Ok, vamos lá, passando aqui para a frase número 8. You may think you are in the right. Ok, você pode pensar que você está certo. Você pode achar que você está certo. But you don't have a leg to stand on. Mas você não tem nenhum argumento. My lawyer, tá aqui, meu advogado. My lawyer said that I did have a leg to stand on. Ele disse que eu tinha um argumento. So I should sue the company. Então eu deveria processar the company, a empresa. Ok? You may think you are in the right. Ok? Você pode pensar que vocês estão certos. You may think you are in the right. Pode achar que você está certo. But you don't have a leg to stand on. Mas você não tinha argumentos. Então, meu advogado, my lawyer said I did have a leg. Eu tinha argumentos para vos processar, né? Então eu devia vos processar. Acho que não é tão difícil assim, né? Vamos lá. Vamos para a 9ª frase. You'll never win. Vocês nunca vão vencer. Our lawyers, nossos advogados, said that you wouldn't have a leg to stand on. Nossos advogados disseram que vocês não teriam um argumento para se apoiar. Não teriam uma perna para se apoiar. I haven't got a leg to stand on. Então eu não tinha nenhuma opinião
I had no witness. Então, eu não tinha. I had no witness, ok? I had no witness. Eu não tinha testemunha. Ninguém me viu. Ninguém viu a fazer alguma coisa. Então, I had no witness, ok? You'll never win. Vocês não vão vencer. You'll never win. You'll never win. Our lawyers said. Our lawyers said. Said. I guess said. Said. Okay. Said. Said. My said. All I said. Okay. You'll have a leg to stand on. You'll have a leg to stand on. Você não teria um argumento. Ok. Não teria um argumento. I haven't a leg to stand on. Eu não teria também nenhum argumento. I had no witness. Também não tinha testemunha. Ninguém me viu. Ok? Espero que tenham percebido. The senators, vamos lá para a frase número 10. The senators' companies avoid paying millions in taxes over the years. A empresa da senadora evitou, avoid é evitar, evitar, paying, avoid também serve, não é? Pode ser E ou A. The senators' company avoid paying millions in taxes over the years. Over the years, ao longo desses anos. É uma expressão também. Over the years. I've been learning English over the years. Eu tenho aprendido inglês. All the statements, all the sentences, all the techniques I have learning over the years. Todas as técnicas, todas as frases, todas as sentenças que eu tenho aprendido over the years, ao longo dos anos. Ok? All the stuffs. Okay? I can also say all the stuffs I have been learning over the years. All the stuffs, todas as coisas que eu tenho aprendido ao longo desses anos, ok? Can prove I have a leg to stand on. Pode provar que eu tenho alguma opinião, eu tenho um argumento, eu tenho algo para provar, né? So, she doesn't have a leg to stand on when she criticizes. Okay? Criticizes é criticar, ok? Don't stop criticizing at me. Pare de me criticar. Stop criticizing at me é pare de me criticar. Quando alguém, por exemplo, está sempre a criticar, stop criticizing, pare de me criticar, não é? Ok, vamos lá explicar esse exemplo. The senator's company, a empresa da senadora, evitou paying é pagar. Paying millions in taxes, pagar tax é imposto, taxes é impostos, né? Over the years, ao longo dos anos. So she doesn't have a leg to stand on. Então ela não tinha uma perna para se apoiar, ou não tinha um argumento para se apoiar when she criticizes, quando ela criticava, né? Quando ela critica, né? Vamos lá. 11ª frase. He claims he hasn't there, but 4 people saw him. Ele afirmou que não estava lá. Ele afirma que não estava lá. Mas 4 pessoas, 4 people saw him. 4 pessoas viram ele. So he doesn't have a leg to stand on. Então ele não tinha uma opinião para se apoiar. Não tinha uma opinião para se apoiar. Não tinha um argumento. Não tinha como fugir. Porque 4 pessoas viram ele lá a perpetuar o crime. Então não tinha como fugir. Ok? Ok, vamos lá. São essas 11 frases, ok? 11 frases que nós temos para a nossa matéria. Estamos na frase número 6, né? Unfortunately, the entire study... ok. Essa aqui foi a frase número 6. Frase número 7. There is still some people here that can read for us. Ok. Frase número 7. Quem vai ler a frase número 7? Who want to read our 7th lesson sentence? Our 7th sentence. Vamos lá. Uma vez. Parece que todos nós lemos, né? Então acho que já dá para voltar à roda. Preferem ler assim? Vamos lá. Dá para voltar à roda? Então, vamos lá, vamos voltar à roda. Rubson, queres ler primeiro? You want to stick your neck out and read for us? Alright. Yes. I'm ready. The tray is the person. Sorry. The trait is that the person prosecution.
prosecution hasn't got a leg to stand on. Vou repetir, vou ter que repetir. À vontade. The trust is that the prosecution hasn't got a leg to start on. The truth is that the prostitution hasn't the prostitution hasn't got prosecution. Prosecution hasn't got a leg to stand on. Now that the key witness hasn't been described in court. Okay. All right, I will try. Here. You may think you are in the right, but you don't have a leg to stand on. My lawyer said I did have a leg to stand on. I should sue the company. You did never win. Our lawyers said you all did not have a leg to stand on. I haven't got a leg to stand on. I had no witness. Tenacious company avoids paying million in taxes you to where she chose it have a long leg and up where she creates the senator's campaign voice needs in Texas about $1 million in Texas. You over 2 years should ever look like to stand on with she gracias. It sides. Então, gostou aqui desta aula? Esta é uma aula que acontece todas as segundas-feiras às 19h30. Se gostou aqui desta aula, se inscreva e venha participar aqui da nossa turma. Venha aqui aprender inglês, é gratuito participar aqui dessa aula e aprender inglês, não é? Então, see you in the next class.